Olá, só para mostrar mais um pouquinho da capela para vocês, porque eu achei que estava tão bonita a cena quando a câmera estava virada para cá. Assim não ficou muito bom, mas só para a gente começar. Essa então é a nossa 9ª aula. Parabéns para quem conseguiu me aguentar até aqui, porque muita gente já pediu para sair. Para quem não me conhece, meu nome é Luciane Marcondes, sou terapeuta holística, mestre em Reiki. Essa é uma aula online de Reiki totalmente gratuita. Nós vamos falar hoje sobre um dos símbolos do Reiki, o primeiro símbolo do Reiki, o Chokurei. E o Chokurei para muitos é o símbolo bombril, aquele que serve para 1001 utilidades. Para outros, não serve para todas essas utilidades. Mas enfim, eu vou virar a câmera aqui para continuar, porque eu prefiro outro cenário. Bom, continuando, hoje o vento mais uma vez está bravo e talvez aí vocês tenham um problema em me escutar. Eu peço perdão, pois infelizmente ou felizmente eu gosto de vir gravar aqui porque eu me sinto em contato com a natureza. Parece que eu estou recebendo sempre aqui a intuição do plano divino para trazer alguma informação além daquelas que eu estudei para estar aqui falando. Porque é óbvio que eu estou estudando para passar para vocês esse conteúdo, porque como eu já disse em outras aulas, eu nunca fui muito fã das teorias. E confesso que a apostila do curso de Reiki que eu fiz há 20 anos, só agora que eu estou lendo. Eu nunca tinha lido a apostila. E nem por isso afetou nos meus tratamentos com Reiki, nas minhas aplicações com Reiki. Então, voltando, nós estamos falando sobre o Chokurei, que é o primeiro símbolo do Reiki. E qual que é a função desse símbolo do Reiki? É nos permitir conectar com o cosmos e trazer essa energia para esse plano e concentrar essa energia através desse símbolo. Segundo Johnny DeCarli, é como se a gente estivesse usando uma lâmpada de 100 volts ou watts, sei lá, confundo essas coisas, e trocasse por uma de 200, ou seja, a gente potencializa e concentra através do símbolo, né, a capacidade dessa energia. Ele também tem a capacidade de transmutar as energias das coisas, dos ambientes, das pessoas. Então, aqui vai uma sugestão. Uma das pessoas que faz parte do grupo do Telegram, outro dia disse que ela já é reikiana, acho que nível 1 ou 2, se não me engano, e que sempre depois de uma sessão, que ela tem um problema, que ela tem diarreia depois. Eu encaro que isso pode ser uma limpeza do próprio organismo, porque quando a gente está trabalhando com uma energia que passa para a gente e está limpando a gente pode ter uma limpeza física, né? Eu não encaro isso como se for só esse o problema, eu não encaro isso como sendo uma coisa ruim. Mas vai aqui uma sugestão para a gente se proteger, né? Uma sugestão que aprendi com o mestre Johnny DeCarli, se proteger antes de iniciar uma sessão de Reiki. Então nós vamos traçar um Chokurei na frente da gente, como se estivesse selando a nossa aura inteira. E vamos começar a fazer um Chokurei em cada um dos nossos 7 chakras principais. E mais do que isso, antes de começar uma sessão, né, eu sempre, quando vou me conectar, eu nem falo muito, eu só conecto a minha essência com a essência do Criador, que é una. E para isso eu posso imaginar o Chokurei envolvendo todo o meu campo eletromagnético e assim criando uma camada de proteção. Feito isso, nós já estamos aptos a iniciar a sessão de Reiki e já estaremos protegidos. O Chokurei pode ser usado, como eu falei, em coisas. Você pode colocar o Chokurei na garrafa d'água para limpar energeticamente aquela água, né, positivar aquela água. Você pode usar o Chokurei, segundo o mestre Johnny DeCarli, atrás de quadros e inclusive pode colocar dentro de envelopes e colocar na parede. Qual que seria a função disso?
Toda vez que existir uma energia, por exemplo, você mora ou numa casa germinada, ou você mora num prédio e tem uma discussão no apartamento ao lado, na casa ao lado. Quando essa energia ela transita em todo o espaço, ela vem para o seu espaço, ela vai automaticamente passar pelo Chokurei. E ela vai sofrer uma purificação, ela vai ser limpa através desse símbolo. Então o Chokurei por si só já tem a capacidade de neutralizar essas energias. Ele transmuta essas energias. Assim como a chama violeta também transmuta as energias, e quem já fez uma apometria comigo sabe que é uma das fontes de purificação que eu utilizo. E, inclusive na iniciação eu vou usar, sim. A minha iniciação vai ser completamente diferente daquelas que vocês viram o mestre John Descartes fazendo, ou de qualquer outro mestre, porque eu acho que é isso que faz a gente ter a condição de poder passar alguma coisa para alguém. A autenticidade, a diversidade, a diferença. Eu posso ter aprendido de uma forma, ela chega até mim e aí eu vou adequar essa forma à minha realidade, ao meu sentir, e é isso que eu vou fazer na iniciação, que a gente já começa agora no dia 16 a primeira turma, depois dia 17, e vamos agendar para outra semana as outras turmas e assim sucessivamente. Infelizmente eu não tenho como iniciar mais do que 50 pessoas no dia, porque não dá tempo, não tem tempo hábil, né? Mas nós estamos caminhando. Então vamos lá. Como eu disse, para alguns, eu já cheguei a ver vídeo até aqui no YouTube, canal que tem bastante visualização, de mestre dizendo que o Chokurei não é isso tudo que inventaram, porque isso tudo inventaram, que ele não serve para tudo isso. Olha, eu não sei nem se um está certo ou se o outro está certo. Eu volto a dizer, eu sou aquela do teste. Faça o teste. Se você achar que funcionou, é porque funciona. E aí depois vem contar aqui pra gente, pra falar. Eu acho que essa é a grande oportunidade da gente testar tudo e descobrir se funciona. Porque como eu pretendo iniciar um monte de gente, a gente vai ter um monte de gente para realizar esse estudo. Então vamos colocar na água. Faz uma jarra com Chokurei, uma jarra sem Chokurei. E percebe que se a hora que você toma, vai um dia com, um dia sem. Percebe se o dia que você toma com o Chokurei você se sente melhor, você percebe que o ambiente da tua casa fica melhor. Enfim, eu acho que a gente tem que testar as coisas para saber o que funciona ou não funciona. Porque é óbvio que eu acredito que muita coisa acaba sendo criada pelo próprio imaginário e às vezes, muitas vezes, pela própria experiência, né, do mestre que traz isso. Eu sei que eu, particularmente, uso o Chokurei para abrir a minha sessão de Reiki. Eu faço o símbolo 3 vezes na minha mão, não costumo falar, às vezes eu falo quando eu sinto a necessidade. E essa é uma outra coisa, alguns mestres dizem que você tem que fazer o Chokurei 3 vezes. E depois você tem que falar, Chokurei, Chokurei, Chokurei. Eu confesso que eu não faço. Eu confesso que, para mim, os símbolos do Reiki são figuras que trazem, né, a possibilidade de eu me conectar com essa melhor energia do universo como uma forma de treinamento para a minha capacidade que está adormecida, porque a minha capacidade de se conectar com essa melhor energia, ela já existe, independe de nada, né? O Reiki surgiu essa técnica que exige essa iniciação através de um mestre para que a pessoa saiba realmente usar a energia do universo ao invés da sua, mas isso já está dentro de cada um de nós, né? Não é uma coisa que ela foi criada para depois ser usada. Não, nós temos essa capacidade inerente já. O problema é que a gente não sabe usar. É mais ou menos a capacidade de comunicação. Há uns anos atrás não existia celular, não existia telefone e a comunicação ela estava restrita à comunicação das pessoas que estavam próximas. Depois surgiu o telefone, surgiu a rádio, ó, o sininho da capela. Surgiu, né, bom, enfim, foram surgindo meios de comunicação que muitas vezes a gente nem imaginava que isso poderia ser feito. Por exemplo, quando eu era criança, um desenho que, eu não sei o nome daquele desenho, é um que tinha um monte de coisa no futuro, inclusive tinha um aparelho que se via a pessoa aqui, é exatamente isso aqui, né, o celular. Mas eu realmente acredito que a nossa capacidade de comunicação,
ela é muito além do que o uso de um celular. Que a gente, daqui a uns anos, nós vamos poder fazer esse tipo de comunicação sem ter que ter um aparelho celular. E eu entendo que os símbolos são como o aparelho celular. Ele é o que me permite efetivamente fazer essa ligação entre a melhor energia do universo e a minha energia e, portanto, se tornar um canal de luz e passar essa energia para o outro e promover a potencialização da cura que o outro vai realizar nele, porque é o seguinte, reikiano não cura ninguém, tá? Quem se cura é a própria pessoa. Nós apenas somos o canal de energia que permite que o outro descubra o potencial de cura nele. Eu ouvi aí umas besteiras em alguns vídeos que eu estava assistindo sobre mestre falando, porque eu curei fulano. Ninguém cura ninguém não, tá? Eu, quando contei a história da senhorinha que diminuiu o rosto dela, eu simplesmente fui o canal que trouxe a energia Reiki. Mas quem promoveu a cura foi ela, que se permitiu, que se deixou conectar também com essa energia maravilhosa, que é a energia universal do amor incondicional. Existe também uma questão sobre a direção que se desenha o Chokurei. Então, o Chokurei começa aqui, desce, e depois ele faz uma espiral no sentido contrário. Acontece que Diane Stein, em uma das suas experiências, ela percebeu, em uma das aplicações de Reiki que ela estava realizando, que ela não estava sendo bem sucedida com esse direcionamento do Chokurei no sentido anti-horário, que ela estava na região norte, no norte sei lá, foi acho que na Europa, não sei exatamente onde é que ela estava. E aí ela descobriu que lá funcionava o Chokurei ao contrário, ou seja, no sentido horário. Alguns usam de um lado, outros usam de outro. Eu digo o seguinte, às vezes quando você inicia uma pessoa, a pessoa fica muito preocupada, e fiz do lado errado. Tudo bem. O símbolo, na minha opinião, volto a dizer, ele só é a forma que a gente achou de usar. É o aparelho celular, sabe, para falar com você. Então eu peguei o aparelho, estou falando com você, tá tudo bem. Que legal, começou a chover e eu ainda não terminei essa aula. Aqui é assim, não é ao vivo, mas eu queria gravar outra, tá complicado. Bom, eu já falei isso, eu estou olhando aqui a minha cola para ver se falta alguma coisa. Eu gostei muito de uma frase que eu vi em uma das apostilas que eu estava lendo, que diz que o Chokurei é o seguinte: vem aqui, agora, energia do universo. Vem que eu que mando. Achei legal isso, porque parece comigo. Vem aqui, energia do universo, eu é que mando. Essa porra. Não pode falar que tem criança assistindo. Senão a aula fica muito chata, né, gente? Nossa, eu escrevi pra caramba. Eu acho que essa aula vai passar dos 15 minutos. E aí tá falando um monte de coisa nada a ver com nada, né? Então, eu já falei que a gente deve usar o Chokurei para limpar os 7 chakras antes de iniciar uma sessão. Já falei também que a gente pode usar o Chokurei para proteger os ambientes, para limpar joias. Eu vi uma mestre Henrique dizendo que ela usa o Chokurei para limpar os cristais. Então é uma forma válida. Você pode até colocar símbolos do Chokurei. Eu, por exemplo, o símbolo do meu espaço é um Chokurei. Por quê? Porque eu simpatizei. Eu simpatizei com o Chokurei, né? Então o Chokurei é o primeiro símbolo que nos conecta com o cosmo e traz a percepção do poder de ter, ser e concentrar a energia universal do amor incondicional e dividir e multiplicar para o mundo. Então, antes da Chokurei, da sessão, né, não vou cortar, tá? Não vou cortar nada, não vou editar porcaria nenhuma. Vão assistir com os erros, né, com os make-off. Antes de cada sessão, lembre-se sempre de fazer os Chokureis na frente, imaginar o Chokurei te envolvendo para que crie uma camada de proteção e que realmente a gente esteja conectado com essa energia melhor do universo e assim evitar os efeitos colaterais. Fazer também 3 vezes o Chokurei na palma da mão
dizendo: te curei, te curei, te curei, que eu vou te curar, eu te curei. Que mais aqui? Então eu coloquei aqui que para quem vai fazer parte dessa tropa elite do bem de Reiki, Magic Transformation, os novos reikianos que irão mudar a frequência energética do mundo, porque nós vamos mudar a frequência energética do mundo, sim, sim, entendendo que disciplina, amor ao próximo e principalmente a nossa reforma íntima é o que vai fazer com que a gente mude essa vibração do planeta, é o que vai fazer com que a gente mude a nossa vibração e assim, consequentemente, mudemos a vibração do planeta. Dizem também que a cor do Chokurei é lilás. Eu particularmente nunca enxerguei assim, apesar de usar muito a cor lilás para transmutar. Então eu acho que fizeram uma associação, como a cor lilás é a cor que se usa para transmutar e o Chokurei também usa-se para transmutar. Mas é isso, eu acredito que a gente tem que partir muito para a nossa intuição. Como eu disse, os símbolos é a ferramenta que a gente usa para aprender a conectar essa melhor energia do universo. A partir disso, quando eu aprendi, eu vou treinar. E quanto mais eu treinar, melhor eu vou ficar. Vai chegar uma hora que eu não vou ter necessidade nem de manter essa conexão direta com os símbolos. Vai ser tão automático, ele já vai estar tão inerente em mim, que eu vou chegar e simplesmente aplicar. Eu confesso para vocês que eu já cheguei a fazer sessões de Reiki mesmo sem abrir nem fechar com nenhum símbolo. E deixou de funcionar? Não, funcionou da mesma maneira. O Johnny DeCarli fala em um dos vídeos dele sobre como o Chokurei tem o poder de limpar as coisas, e ele dá um exemplo de quando você empresta o livro para alguém, essa pessoa está com depressão, por exemplo, e quando o livro volta, de você fazer um Chokurei em cima do livro para mudar essa frequência, nessa frequência de depressão. Ele também diz que existe uma diferença entre a questão do Chokurei como só símbolo, e que ele por si só já tem um poder, né? Desculpa aí, gente, mas tá chovendo e eu não vou cortar, tá? Por si só ele já tem um poder e por si só ele já transmuta aquela energia. E tem a diferença de quando eu uso o Chokurei para me conectar com a melhor energia do universo e trago essa energia através de mim e uso a ressonância do Chokurei. O que é a ressonância do Chokurei? A ressonância do Chokurei é a capacidade de reter, concentrar essa vibração do Chokurei e assim conseguir emitir essa vibração para o outro com maior potencial. Vou virar a câmera de novo, hoje está uma beleza, hein? A aula em vários sentidos. Então é isso, é um breve resumo do que é o Chokurei. Vou disponibilizar um material aí escrito, vou disponibilizar alguns livros para quem quiser pesquisar mais. E se souber aí, vamos começar. A partir do momento que a primeira turma estiver iniciada, eu quero promover experimentos para que a gente crie realmente um estudo, para que cada vez mais o Reiki seja aceito no mundo científico, porque é através de estudos que a gente comprova a sua eficácia. Muito obrigada, até amanhã. Beijo no coração de vocês, tropa de elite do bem, Magic Transformation, reikianos da nova geração.